Quem está aqui para conversar com a gente a respeito desse assunto é o advogado Alexandre Dalla Bernardina. Tudo bem, doutor Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni, tudo bem? O que é importante o consumidor levar em conta antes de viajar? Giovanni, não existe uma fórmula plenamente eficaz para evitar problemas de viagem. Mas há algumas providências que o consumidor pode adotar para prevenir situações desagradáveis. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, consiste na escolha da agência de viagens. O consumidor deve dar preferência a agências já conhecidas da família, utilizadas por familiares, por amigos. Uma indicação vai bem nessa hora. Exatamente, uma indicação bem sucedida vai bem nessa hora. E além disso, é óbvio, preferir também empresas associadas à ABAV, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagens, que é uma espécie de selo de qualidade realmente das agências de viagem. E essa eu acredito que seja a principal indicação para o consumidor. Consultar o site da ABAV é uma boa, né? Exatamente. Agora, e como saber se a excursão é confiável? Olha, Giovanni... Está praticamente a mesma pergunta, porque se você fizer essas pesquisas aí, consultar a ABAV e saber se a empresa é indicada por alguém, certamente você tem mais facilidade de não errar, né? O ideal, na verdade, é formalizar por escrito, e hoje o e-mail, a correspondência eletrônica permite isso, formalizar o que está sendo contratado. Qual é a agência de viagem, qual é as condições, a acomodação, porque muitas vezes o que acontece é exatamente o desencontro de informações entre o consumidor e a agência de viagens. E hoje, como eu disse, nós temos meios, e a correspondência eletrônica e o e-mail talvez seja o mais eficiente deles, de formalizar o tipo de acomodação, as datas da viagem, enfim, tudo deve ser ajustado e comprovado por escrito. Inclusive, a propaganda, a oferta do pacote turístico também serve como uma prova daquilo que foi contratado. Bom, o que ocorre muito, eu vejo reclamações do tipo, você olhou na fotografia do hotel, era uma coisa, quando você chegou lá era outra. E aí? Nesse caso, na verdade, o consumidor deve fazer... Comprou gato por lebre, na verdade. Exatamente. E aí ele deve, inicialmente, contactar o responsável pela excursão ou então a própria agência de viagens, no caso de um pacote individual, para tentar ajustar esse problema até para ele conseguir desfrutar da sua viagem, do seu lazer. Caso não seja possível, ele tem duas alternativas. Uma questão é certa, é que ele tem direito de obter uma indenização, no caso de diferença entre o pacote ofertado, contratado e aquele efetivamente disponibilizado, ele tem direito a obter a indenização por danos materiais correspondente a essa diferença. Mas é óbvio que nós não viajamos pensando em indenização, nós queremos desfrutar do momento de lazer. E aí, uma alternativa que surge também para o consumidor é realizar a viagem conforme pretendido e convencionado, as suas próprias expensas, ou seja, do seu próprio bolso, e depois documentar tudo isso por meio de recibos, notas fiscais, e depois exigir da agência de viagem o valor correspondente a esse prejuízo sofrido. O problema, Giovanni, é que nem sempre o prejuízo se limita ao aspecto material. Sim. Principalmente em viagens com significado sentimental maior. Vai em lua de mel aí... Exatamente. E aí nós temos em algumas situações específicas, que além do dano material, nós temos também o dano moral. E aí o consumidor pode exigir uma indenização por dano material, correspondente ao valor da diferença entre o pacote disponibilizado e aquele contratado, e também o dano moral por eventuais situações vexatórias. Por exemplo, uma jurisprudência recente, como professor nós apresentamos isso vez por outra, uma jurisprudência recente que indenizou uma pessoa idosa que foi acomodada num quarto de hotel que ficava quase inacessível para ela. E aí ela se submeteu a uma situação vexatória e por isso teve direito a uma indenização por danos morais. Agora, hoje em dia é muito mais fácil você obter informações a respeito de estrutura e até falar com quem já esteve nos locais, principalmente hospedarias, assim, né, hotéis, pousadas e tudo mais, usando as redes sociais, por exemplo. Você recomenda isso? Olha, eu
acredito que a rede social deve ser utilizada, ela é um bom instrumento, mas ela deve ser utilizada com cautela também, porque muitas vezes as pessoas não passam informações tão precisas. Então, eu volto a mencionar esses 2 pontos essenciais. É uma escolha de uma agência de turismo de confiança e, em segundo plano, é documentar aquilo que foi realmente contratado. Porque além disso, pode fazer também uma pesquisa, né? Exatamente, mas nem sempre uma foto de internet corresponde à realidade local. Não, eu digo que nas redes sociais você consegue falar com pessoas que já estiveram nesse local, entendeu? Sim. E aí, eu, por exemplo, deixei de me hospedar num determinado hotel, porque uma pessoa colocou lá o seguinte: estive lá e me arrependi. Não falou mais nada. Eu falei, bom, já é uma razão para não estar lá, entendeu? Sim. E aí desisti. Então já vi gente que adotou pegou esse tipo de informação também, né? Perfeito. Agora, uma vez que o resultado não foi o esperado, fazer isso que você falou, quer dizer, reunir, ter tudo documentado, inclusive e-mails, folders, essas coisas todas, né? E de alguma forma procurar provar que não era aquilo, né? Exatamente. E a prova hoje, com o Código de Defesa do Consumidor, nós temos instrumentos processuais como a inversão do ônus da prova, que é a prova por meio de fotos, documentos, testemunhas, e-mails. Realmente o que o consumidor deve estar atento é documentar tudo que foi contratado antes. Chegou no local de destino e verificou que há uma incompatibilidade, documente também por fotos, por e-mail, por testemunhas, por documentos que demonstrem essa disparidade. Ok, doutor Alexandre, muito obrigado pela presença, pelas dicas. Obrigado, Giovanni.